Antes de tudo, boa noite para a Kézia, boa noite para todos os participantes que vão vir aqui entrar agora, vão entrar depois, e vão ver depois lá no YouTube, que vai ficar gravado lá, da mesma forma que eu fiz com os anteriores. Kézia, é um prazer estar aqui com você, bater esse papo com você, até mesmo para informar e desmistificar algumas coisas que a gente precisa, principalmente na área de fisioterapia aquática. Boa noite a todos. Obrigada, Jefferson, por me convidar a participar dessa live com você. Eu sou diretora da Academia Aquatop, que é uma academia de atividades aquáticas. Hoje, a gente, dentro da Academia Aquatop, a gente também cresceu para uma parte de fisioterapia e de ginástica sênior. Esses últimos 25 anos, né, dentro da Aquatop, como projeto social e como projeto educacional, a gente sempre faz planejamentos para fazer um desenvolvimento da parte aquática, né? Da parte educacional aquática. Então, a gente sempre está se envolvido com cursos, com convidados nacionais e internacionais, tanto na área de natação, como na área de treinamento aquático, como na área de fisioterapia aquática. Sempre promover conhecimento, se atualizar, fazer com que a equipe também fique mais engajada nesse meio aquático. Então, nosso trabalho não fica só para atendimento dos nossos queridos alunos. Vai além, vai assim realmente dentro do... Bom. E voltar para o próprio conceito Bad Ragaz. Para quem não sabe, Bad em alemão é banhos, e Ragaz é a cidade, então os banhos da cidade de Ragaz. Como aqui no estado de São Paulo, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro. Bad é a mesma coisa, é Bad São Pedro, Bad Lindóia. E é uma coisa muito interessante porque a grande sacada do conceito de treinar, de usar a cinesioterapia com resistência manual, baseada lá no conceito da facilitação neuromuscular, ela não nasce tecnicamente na cidade de Bad Ragaz. Ela nasce, na verdade, a primeira tentativa é na Alemanha, em Wil-Bad, ou seja, na cidade dos banhos de Wil, W-I-L. Então, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ficar clara, assim, as pessoas observam o comportamento da poliomielite, aí um neurofisiologista, um médico, junto com mais duas fisioterapeutas, estão tentando colocar isso em solo, em prática, primeiro em Maryland, depois ele muda para Califórnia, mas ele começa em Maryland, e depois só que ele é contactado com o Kaiser Institute, e aí ele muda para e lá em Varejo ele começa com as duas fisioterapeutas, braço direito e braço esquerdo dele, ele começa. E aí, na Europa, você olha, não entendo muito o que acontece com o sequelado de poliomielite. Eu não consigo entender como que um vírus consegue se proliferar, se tornar um enterovírus. Do enterovírus ele cai na circulação e pela circulação ele tem uma atração pelo corno anterior da medula. Ou seja, corno anterior da medula, sequela motora. Só que eles não sabiam se essa plegia ou se essa paresia provocada em 2 dias, 3 dias, por esse vírus, voltaria a uma musculatura normal. Então, era difícil para o americano e para o europeu, e principalmente para Hermann Cabot entender isso, mas é óbvio que essa ideia de, vamos colocar na água. Se essas pessoas estão falando em movimentos, não em uma articulação, fazer os 3 planos, fazer talvez o reflexo de estiramento, o comando verbal é importante, isso não estava muito claro na década de 50. E aí as pessoas tentam colocar, vamos colocar umas boias aqui, tanto que originalmente ele é ring method, é o conceito de Bad-Ragaz, mas é dos anéis. Mas anéis é uma coisa subjetiva, né? Anéis que na verdade era a câmera de pneu, era uma câmera de pneu de motos, né? De bicicleta, de moto. Uma coisa
Adaptada, totalmente adaptada. E a gente sabe que boias para quadril e boias para perna, elas provocam um efeito contrário ao que a gente acha que está acontecendo. É. Porque ele te eleva para a superfície, consequentemente a resistência diminui. Ou seja, tem que ter uma... então, até a mecânica de fluidos é uma coisa importante. E aí o pessoal de Will Bad não tem... Começa a ideia. Consequentemente, óbvio que uma proximidade Alemanha e Suíça, o hospital famoso na cidade de Bad Ragaz, para atender os pacientes reumáticos, principalmente os pacientes reumáticos, principalmente no pós-guerra, porque a gente está num pós-guerra, e embora a Suíça não tenha se envolvido na Segunda Guerra Mundial. Então ela estava, entre aspas, isenta de qualquer ataque de alemães, de fascista. Bom, enfim, o que acontece? Dentro do próprio hospital, as pessoas também dizem, olha, o pessoal da Alemanha tentou, vamos tentar aqui. E aí há um desenvolvimento dentro, por 20 anos. Isso foi em 55, 50, entre 50 e 55. E aí houve um desenvolvimento, tentativas e erros, por mais de 20 anos, pelos fisioterapeutas que estavam no hospital, esse hospital famoso, em Bad Ragaz. Então, a ideia, de novo, olha só, leva-se pelo menos 25 anos, na cidade de Bad Ragaz, para que alguns padrões, ou alguns padrões que tentam ser similares aos padrões diagonais do Cabot, para serem do caminho solo, para que sejam aceitos, sim, mesmo assim, com muitos erros de física. Sejam realmente funcionais, né? Tenha realmente comprovado que seria um efeito positivo em cima, né? A tentativa e erro até chegar à certeza que aqui. Você sabia dessa história? Eu sabia uma parte dessa história. Por quê? Essa estação, essa cidade de Ragaz, ela é uma estação hidromineral. É uma estação que hoje em dia as pessoas vão passar férias de verão para curtir a água do degelo e no inverno para esquiar, né? Então, assim, é uma estação hidromineral de férias, né? Uma cidade que é muito famosa, porque além dela ter todo esse passado de reabilitação, de hospitais que foram importantes, né, na reabilitação dos soldados e também na epidemia da poliomielite, ela também é uma cidade conhecida porque ela é prazerosa, né? É uma cidade que as pessoas vão para se divertir, né? Legal. E aí... E só completando aqui, o Jefferson, no caso da poliomielite, né? Que assim, cada vez mais o meu entendimento, né, dessas sequelas que ficam, dessas doenças neurológicas, quer seja por ser viral ou por isquemias, pelos acidentes vasculares, eu tenho entendimento que no primeiro momento que o paciente ele é acometido na parte aguda, né, do acometimento da lesão, a gente não sabe realmente qual é a sequela que vai ficar para aquele indivíduo, né? E a possibilidade de você tratar através do movimento voluntário, você dar possibilidades no meio, que o meio aquático, ele facilita o movimento voluntário, ele é tão enriquecedor para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico, que ele acaba atingindo esse efeito de minimizar as sequelas e diminuir o tempo para o entendimento das sequelas que ficarem, entendeu? Justamente porque você tem um meio que você consegue, de uma forma mais facilitadora, estimular através da movimentação voluntária e ser bastante enriquecedor para o sistema nervoso. É isso que eu entendo. Legal. Levando 25 anos aproximadamente, surge uma figura, e as pessoas entendendo mais, surge uma figura muito, 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 muito importante, que é uma fisioterapeuta da Suíça. Só para eu lembrar aqui uma coisa, que quando eu contei essa história, né, essa parte rápida da história, para
para a Ângela Santos, de São Paulo, a grande Ângela Santos. Ela falou assim para mim uma vez: Jefferson, eu fui uma das primeiras turmas da USP a se formar. E quando eu fui para a Suíça trabalhar, você sabia que fiz o curso na Suíça de exercício aquático, fisioterapia aquática, depois eu vou falar com quem que ela fez. Eu falei assim, você? Eu tenho recortes, eu tenho fotos, sim, eu tenho lembranças disso. Eu falei, eu não acredito, Ângela. Isso é verdade, eu trabalhei lá, fiz curso de física aquática, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa. Então, quer dizer, ela morava próxima, não muito próximo, era um pouco distante de Bad Ragaz, mas ela sabia, porque ela estava lá, na Suíça. A Suíça foi importante em relação a isso. Mas ela, em relação ao conceito dos padrões, que na verdade, Bad Ragaz, na verdade, nada mais é que 24 padrões. 24 padrões. Sim, eu quero... dá para fazer uma mobilização no joelho antes de fazer? Dá, mas mobilização não é Bad Ragaz. Você pode fazer, liberar a patela, você fazer um deslizamento e trabalhar com a fáscia, não tem problema. Você pode estar posicionado para o padrão de membro inferior, mas isso não é, esse aquecimento, essa preparação, não é Bad Ragaz. Bad Ragaz, na verdade, é uma execução de 24 padrões que tem começo, meio e fim, cada padrão. Qualquer coisa que você queira fazer no meio, qualquer coisa que você queira fazer antes, ou qualquer coisa que você queira fazer depois, é preferível que você chame de exercício resistido, né? Ativo resistido, ou passivo resistido. Chama de outra coisa. Mas o padrão que começa numa posição... E eu tenho que imaginar sempre os 3 planos. E as pessoas confundem, né? 3 planos com tridimensional. Tridimensional é o que eu consigo enxergar. Nossa visão, ela é bidimensional. Então, eu estou olhando para o paciente bidimensionalmente, não tridimensionalmente. O movimento, ele envolve 3 planos, mas ele não é tridimensional. Não dá para ser. A não ser que você colocar o óculos do Google, um óculos Aí de tem cinema, aquele... e que transforme que transforma aquele fundo. Não existe movimento em 3D. Não. Movimento em 3D, espera um pouquinho. Dentro dos planos funcionais visão e o de nosso movimento. cérebro, ele é 2D. Bom, mas isso é uma coisa para outra conversa, para desmistificar alguma coisa. E aí, essa grande sacada desse começo, meio e fim, de 24 padrões, separados por membro superior, tronco e inferior, ele dá uma grande guinada por causa de uma pessoa, chamada Beatriz Eger, fisioterapeuta, que eu vou te falar, vou propor, inclusive, no próximo, então já aviso já a todos, em maio, nós vamos ter do ano que vem o Congresso Internacional de Fisioterapia Aquática. É o 2º congresso. E eu proponho já aqui para você na live, depois de conversar com o pessoal da organização, que a gente tenha prêmios, né? Prêmio para a melhor apresentação, que a gente possa usar, de fato, o nome dos prêmios para as pessoas que fizeram diferenças nas nossas vidas, que fizeram para o que a gente é hoje, entendeu? Lindo. Beatriz Eger é uma delas, é o prêmio Bad Ragaz Beatriz Eger, porque essa é a pessoa importante. E eu vou te falar uma outra coisa para você. Beatriz Eger melhora o conhecimento em mecânica e em física por causa de uma pessoa específica que sai da Inglaterra e vai para a Suíça. E que dá todo o refinamento necessário para esses 24 padrões vigentes. Quem é essa pessoa? O James Macmillan? James Macmillan. James Macmillan foi a pessoa que, de fato, contribuiu com toda a sua... O conhecimento dele da hidromecânica, da hidrodinâmica. A mecânica de fluida, toda a mecânica de fluida para os 24. Então, você tem pessoas... Então, as pessoas só associam James Macmillan com o conceito Haluik. Macmillan, ele deu uma grande contribuição para os 24 padrões do conceito Bad Ragaz, que não tem nada de tridimensional e que não tem nada de contração excêntrica.
porque as pessoas também erram o que é contração excêntrica. Né? Contração excêntrica, você precisa ter controle da velocidade e da angulação. Né? Então, quer dizer, algumas definições meio elementares que as pessoas precisavam ter domínio, antes de falar que o exercício é tridimensional e antes de dizer que há uma contração excêntrica. O curso que nós vamos ter aí no final do mês, eu vou levar um vídeo para vocês mostrando o que é uma contração excêntrica no isocinético, que tem total controle da velocidade. Usa a palavra também de contração isocinética. Ele usa. Inclusive na água, né? Espera um pouquinho. Contração isocinética só pode ter se houver controle da velocidade num determinado ângulo de movimento. Entendeu? É uma coisa louca, as pessoas podem mesmo falar isso. Água, quando você modifica o ângulo de movimento, você não mantém a mesma intensidade de contração. Realmente a velocidade não é constante, isocinética é velocidade constante. A velocidade constante. Realmente é um conceito que eu sempre achei que não estava bem entendido, né? Quando falava. Talvez por causa da tradução dos livros que no passado dominaram a gente, e tudo por tradução, né? Talvez pela tradução, ou talvez pela infelicidade de alguma pessoa estrangeira falar, repetir e ninguém fazer a correção. Olha, definição de contração excêntrica e de isocinetismo são coisas completamente distintas. Se você não tiver controle da velocidade, não fale isso. Você tem que ter controle da velocidade, controle total. Total é de toda a amplitude que você estipulou. Mas, enfim... Quantos padrões a gente tem para membro superior, para tronco e membro inferior? São iguais as quantidades de padrão? Algum segmento tem mais possibilidades? Eles se juntam, esses padrões eles podem ser combinados? Porque quando a gente faz o PNF... vários padrões podem ser combinados, né? A gente tira uma pessoa deitada do chão só com movimento de resistência da cabeça, né? Entrando o corpo todo no padrão. Mas me fala. Você sabe, isso é uma pergunta muito boa e lógica, porque, primeira coisa, de 1950 para 2022, o PNF ele deu uma guinada do tamanho da Terra. Ele tem uma pegada fenomenal que não tem, que ele guarda os princípios da década de 50, da década de 60, com Herman Cabot e as duas fisioterapeutas, mas que atualmente ele se adaptou, se modernizou. Como a plasticidade surgiu, eu não posso deixar de... Se a plasticidade entra em voga, então eu quero entender que o que eu estou propondo como tratamento tem que ser melhorado. Não é? Então, é uma volta, assim, de 1950 a 2022, fenomenal. Isso não ocorreu com os exercícios aquáticos, especificamente nos 24 padrões. Não aconteceu. Nós estamos... ainda a Terra não deu um giro. Não conseguiu completar o giro nesses 70 anos. Por que ele não conseguiu completar? O ambiente, porque tem poucos estudiosos, porque tem poucas pessoas que entendendo. As pessoas acham que o movimento é tridimensional. Então, você tem que primeiro explicar para a pessoa o que é tridimensional. E depois achar que, moça, não existe tridimensionalidade. Os teus olhos é bidimensional. Talvez, né? A articulação, sim, do quadril ela tem 3 eixos. Não é? Sim, 3 planos. Tudo bem, tudo bem. Trabalhar com plano é uma coisa, trabalhar, né? Bom, mas enfim, eu acho que a primeira coisa é desproporcional. A evolução de membro de tronco é desproporcional à evolução de solo comparado com água. Então, a primeira coisa é desproporcional. Nós, quer queira ou quer não queira, nós ficamos para trás. Porque como na água não tem um ponto fixo, e o ponto fixo, ele é um ponto de corte, ele é fator determinante na hora de eu distribuir os meus 50 minutos, o que eu vou fazer com ponto fixo ou o que eu não vou fazer com ponto fixo. Qual é o exercício que eu quero para esse paciente com ponto fixo ou sem ponto fixo. E isso facilitou em solo, porque existe uma maca, existe um tablado. Então, eu começo em decúbito ventral e eu estou de gato. Eu começo de gato, eu estou em pé. Eu começo em pé, eu estou deitado.
Entendeu? Então, essa lógica não existe. Água. Ninguém aprofundou, não tiveram, não temos estudiosos suficientes. Porque, assim, se eu colocar, e eu já vi isso, uma maca dentro d'água, se eu colocar uma maca dentro d'água. Peça de um hospital americano. Não, você viu lá? Você viu o vídeo? Não, eu tenho, ó, me lembra isso, antes de eu perder meu raciocínio, da sua pergunta, me lembra disso. Eu quero te falar 2 exemplos. O do hospital nos Estados Unidos e do Congresso americano uma vez. Então, eu vou te falar isso. Lembra do ponto fixo. Se não há ponto fixo, eu tenho que maximizar a minha sequência de exercício sem ponto fixo. Uma coisa aqui ou acolá, tudo bem. Mas a grande nobreza, a grande sacada do exercício aquático é que a gente trabalha recrutamento muscular, a gente trabalha função, a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha postura, diferente do solo, porque a gente utiliza esse momento de ter esse ponto fixo, como é o contrário em solo. Então, esse primeiro ponto, a gente não evoluiu dessa maneira. Segundo ponto, não há estudiosos o suficiente no mundo e que queiram se debruçar para melhorar. Terceiro, para melhorar ou para se igualar, eu tenho que, sabe fazer o quê? Ter ponto fixo. É colocar uma maca, ou um tablado ou uma maca dentro d'água. Aí nós vamos ter que discutir qual é a lógica disso. Se eu vou colocar uma maca, se eu vou colocar um tablado, porque eu preciso passar de deitado para decúbito dorsal para ventral, de ventral para gato, de gato para semi-ajoelhada. Que é a lógica de fora. É a nossa lógica? Então, esses 3 pontos é só para essa sua resposta. Sua pergunta, desculpa. São 3 respostas para a sua pergunta. E aí, voltando mais especificamente nos padrões, os padrões eles são divididos em apenas um padrão de membro superior, um padrão, 11 padrões de membro inferior e 12 padrões de tronco, totalizando 24. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? Profissionais vieram para cá e a gente foi para lá. E as pessoas começaram a fazer o seguinte: membro superior, eu vou fazer bilateralmente. Quando você faz bilateralmente um membro superior, você primeiro esquece os 3 planos, você tem dificuldade de dar o controle manual, que é o reflexo-giramento, embora reflexo-giramento nos cursos de solo já está caindo, isso aí, reflexo-giramento, está caindo, caiu, há discordância, mas enfim, e mais, se você fizer um movimento do corpo, a sacada é você fazer um movimento do corpo contra uma resistência manual. Essa aqui é a resistência manual que faz o corpo se movimentar. Pois bem, se eu estou com os braços bilateralmente e o corpo está se movimentando sem resistência, só da resistência da mão, é como se ele fosse num movimento de golfinho, de torpedo, que não há resistência. Você acha que o formato de um torpedo de um submarino ou de um golfinho, ele encontra resistência pelo formato dele? Olha um pouquinho. Se o exercício te provoca, você tem que responder à resistência manual com mais resistência, contração isométrica e dinâmica ao mesmo tempo, como é que você, num movimento bilateral do braço, não dá? Tem pior. Já conheci as pessoas colocarem snorkel e ficar de decúbito ventral e tentar fazer a diagonal do padrão funcional ou primitivo. O que acontece quando você faz isso? Não há resistência frontal. E é isso que é o ponto, Kézia. Toda vez que você for fazer um movimento com resistência, você tem que imaginar a fórmula do arrasto. A fórmula do arrasto, se você lembrar, é assim: é a densidade da água, uma constante, a velocidade ao quadrado e a área de superfície que você está carregando. E a área que você está fazendo. A área é lado versus lado. Tudo bem? O Bad Ragaz,
eu perco na velocidade, porque ele é um movimento lento. O que me sobra? A área frontal. A área que você vai... Qual é a área frontal? A área frontal é o movimento do corpo humano. Então você divide lá. Lado versus lado da coxa, lado versus lado da perna, lado versus lado do pé. Lado versus lado do tronco, lado versus lado do braço e assim por diante. Então ele sobra na força do arrasto apenas a área frontal. Se você coloca o snorkel, coloca o decúbito ventral e faz o padrão com reflexionamento para a pessoa fazer a extensão e depois fazer a flexão, ele não encontra essa área frontal te dando resistência. Espera um pouquinho. Se ele não faz um movimento, se ele faz um movimento sem resistência, apenas você fazendo um reflexionamento quando há, por que você aí está não é atividade resistida da PNF. Aí não é, aí não tem nada. Não é atividade de resistência do PNF. Você enterrou o conceito da própria Beatriz Ziegler e de James McMillan. Você entendeu? Então, quer dizer, membro superior, você pode fazer 1 milhão, centenas de exercícios resistidos com o membro superior, inúmeros. Tem várias posições, faça o que você quiser, não tem problema. Escreva, explique para o teu paciente, tenha um raciocínio clínico, evolua no seu prontuário, apresente para os seus parceiros, vá para o congresso e mostre do exercício membro superior. E que tem mas assim, não perca a lógica da mecânica e da física. Porque se você perder, primeira coisa, você está fazendo você sai do princípio. E segundo, não chame isso de Bad Ragaz. Você está equivocado no conceito. Porque o conceito ele se fundamenta na água, ele está estagnado, ele se fundamenta no solo, ele está estagnado na sua evolução. Então, aprenda primeiro, vou falar até um termo aqui, de forma raiz. Você tem que aprender de forma raiz. Porque se você quiser incrementar, como há um incremento em solo que é fácil, provavelmente você vai cometer alguns vacilos. E aí a gente vai perguntar, cadê a resistência? Tá. E aí, você lembra qual é a fórmula do cálculo do arrasto? O que tem lá na fórmula do arrasto? Porque aí você vai ter que perguntar isso e você deveria me responder, entendeu? Então, existe mecanismo para mecanismo para você criar, para você entender os padrões de membro superior, de tronco e de membro inferior. Um padrão só de membro superior é uma lógica, a gente não consegue duplicar, e a articulação glenomeral ela é complexa, é difícil elaborar alguma coisa. 11 padrões de membros inferiores sendo divididos, né? Os 5 primeiros numa entoada e do 6º ao 11º de outra maneira. O que é? Eles são recíprocos e ora eles são bilaterais, então envolve tronco, e isso tem uma grande sacada, porque se as pessoas não soubessem usar o Bad Ragaz do 106, que na verdade, se a Beatriz Ziegler, no livro dela, ela tem uma numeração. Então, o membro superior é 301, os de tronco são de 201 a 212, e de membro inferior de 101 a 111. Se as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que vão ouvir depois entenderem exatamente o padrão de 106, que é bilateral, e a 111, ele é bilateral de membro inferior, mas envolve o tronco. Então, se tem coisas inteligentes e próximas daquele PNF que a gente quer lá para solo, a evolução do solo, ele está entre esse membro do membro inferior, que envolve membro inferior bilateralmente e tronco. Se você, Jefferson, vamos fazer um grupo de estudo para evoluir o estudo para chegar, para modernizar. Se a gente tem que modernizar alguma coisa, e a gente faz esse atrativo que usar membro inferior, tronco e membro superior, dos 106 ao 111.
entendeu? Então, os de tronco também, eles envolvem tronco, mas a perna é muito importante. Só que, assim, colocação de equipamentos de forma equivocadas ou inadvertidamente não te leva à lógica do recrutamento que você quer com a resistência manual. É simples. É simples. Acho que eu falei demais, né? Desculpa. Não, mas é isso mesmo, assim, esse recrutamento de músculos, quando você leva através de um padrão de membro inferior, ele também vai recrutar membro para estabilizar, quer dizer, vai ter que estabilizar para esse membro inferior poder movimentar dentro do padrão que você quer. Né? Então, acho que você irradia energia, irradia informação neural de contração muscular para todo o corpo. Eu acho que apesar que a gente vai treinar padrões separados, mas eles estão muito... O corpo ele funciona de uma maneira completa, né? E eu gosto muito de pensar assim, principalmente para o proprioceptivo, né? Exatamente. Isso que você falou é a base da década de 50. Irradiação, isso é a base. Entendeu? Ele é rico nesse sentido porque eu uso a complexidade dos segmentos, que são completamente distintos, e eu tento englobar nisso aqui. Agora, infelizmente ou felizmente, eu tenho que pensar diferente que a pessoa de solo, porque eu tenho a física me cutucando e falando assim: você está fazendo certo? Ei, o que você quer com esse exercício? Não está errado? O paciente não está em direção do lado errado? Essa contração tem resistência? Já que a velocidade é contra nós, nós temos que trabalhar com a área frontal. Já sobrou a área frontal. Por isso que os equipamentos, eles são importantes. Quer dizer, nem colocar nada no membro inferior para que o membro inferior suba, ficar na superfície, ou seja, quanto mais a superfície, menor a resistência. Agora, Jefferson, é uma fase aguda, uma fase subaguda da doença do tratamento. Ah, tá. Como é que você faz para evoluir? Então, eu retiro isso aqui. Eu aumento o número de repetições. Eu dou outros estímulos. Não é? Eu aumento a alavanca. Aí tudo bem. Mas padrão é padrão. Ele tem começo, meio e fim. Ele é curto e ele precisa de uma manualidade redobrada, com comando verbal adequado ao paciente leigo, que não entende o que é flexionar, esticar, estender. Então, eu tenho que usar dobrar, esticar, tenho que usar uma linguagem acessível, e você sabe que para a aprendizagem motora, quanto mais a linguagem ser acessível, né? E não adianta a gente ficar falando em termos técnicos tridimensionais, né? Jeff, você acha que o Bader Ragaz ele se encaixa assim quais os tipos de patologia assim que você acha que mais se encaixa? Olha, eu sempre costumo falar nas vezes que eu estou nos cursos dividindo com os amigos, né? Que assim, é raro um paciente dos 24 padrões, um paciente que nós estamos acostumados não encaixar. É raro, é raro, é raro. Então, eu sempre gosto, no curso, fazer assim, ó. Traga o seu paciente. Ô, fulano, fala um paciente aí seu agora, vai, de cabeça. Que você atende segunda-feira. O que ele tem? Fala para mim. Aí eu falo, ele tem isso. O que você acha? Aí eu retorno. Que padrão dos 24 você acha que encaixa? Eu acho... Se titubear, eu ajudo. Só, olha, você não acha que esse padrão aqui... Um padrão, porque eu tenho 50 minutos de sensoterapia. Um padrão, ele vai se encaixar. Um padrão. E é isso que a gente entende. Ou é músculo esquelético, ou é neuro. Pacientes de saúde da mulher que vão mastectomizadas. Sim, neurológico e músculo esquelético, incluindo... não tem como não. Eu tenho um pouco de dificuldade até mesmo de ajudar, mas aí eu não vou chamar de Bader Ragaz.
que é o paciente com muita espasticidade. Uhum. Agora, trabalhar o movimento da espasticidade passivamente, porque resistência manual e espasticidade, elas não se bicam. Eles acabam se bicando. Então, eu acho que a pergunta é o contrário. Assim, eu teria mais dificuldades, e não dificuldades, mas assim, de ajudar a exemplificar quando a espasticidade é mais presente. Um paciente com AVE, vamos pegar um AVE que é mais meio termo aí. É muito bacana eu trabalhar passivamente o mesmo padrão, tanto de ida do BAD quanto voltar, mas mais passivamente, não tendo aquela pegada do reflexionamento, do comando verbal, e que ele tente fazer voluntariamente isso aí, tente dar uma coisa, mas muito suavemente. Já no membro inferior, eu acho que eu já consigo mais. Com o AVE, eu gosto muito de trabalhar com o AVE nos padrões de 106 e de ao 111. Aí vocês vão ver no curso que vai ser. Vocês vão entender o que eu estou falando assim, ó. Tronco, assim, para você fazer um Exato, controle. porque envolve o tronco também. E outra, o AVE, ele precisa do tronco. Ele precisa. Esse tronco está estável. Então, quer dizer, eu diminuo essa resistência, porque há uma espasticidade, dependendo do AVE, dependendo da artéria comprometida, para eu ganhar mais em função. Entendeu? Então, Um bom é raro um paciente que não seja elegível para 50 minutos, para 1 hora de sessão, pelo menos um padrão, um dos 24. Essa que é a sacada. Muito bem. E aí, qual vai ser o próximo curso, professor Jefferson? Aquatop Leblon. Nós temos lá o encontro com o Jefferson, dia 26 e 27, aqui no Rio de Janeiro, na Aquatop Leblon. Estou esperando ele aqui, sexta-feira ele está chegando, vai ser um final de semana bastante enriquecedor. A gente só tem mais 2 vagas, então quem quiser fazer parte aí do nosso encontro aqui no Rio de Janeiro, pode entrar em contato com a gente através da mensagem aí do Instagram, que a gente vai dando as informações, os detalhes desse final de semana. Muito obrigada, Jefferson. Muito legal. Nosso bate-papo, como sempre. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa interação. É isso aí, a Késia é top.